Horizonte de Histórias é uma realização do Grupo Paepalantos e conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Então, vou passar agora para a nossa mediadora. Obrigada. Obrigada, Alda. Bom dia a todas, todos aqui. Hoje a gente vai dar início a essa roda de conversa e eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 50 anos, com cabelos grisalhos. Eu tenho baixa estatura, vocês não veem agora porque estou sentada, mas eu hoje estou vestindo um vestido preto, tênis brancos, tenho o cabelo curto, irregular, uso óculos de aros pretos, uso aqui também uma pulseira tecida pelos estudantes da licenciatura intercultural indígena, lá da UFG, que é azul com losangos dourados. E eu estou aqui hoje, como a Alda falou, como professora da licenciatura em teatro da Universidade Federal de Goiás, onde eu trabalho há 11 anos, desenvolvendo pesquisas sobre a relação entre o teatro e os saberes tradicionais, mas também sobre o teatro e a primeira infância, sobre a educação em teatro. E isso me traz aqui para esse lugar. Vou explicar para vocês já a relação que eu tenho com essas pessoas queridas que aqui estão. Mas eu estou aqui hoje também pela minha relação com essas mulheres incríveis do grupo Paepalantos, com quem eu me relaciono há quase 20 anos, pessoal e profissionalmente. Então, queria muito agradecer a essas mulheres, Aldanei, Miriam, Rose, Simone, pelo convite, por essa parceria, por, durante esses 20 anos, compartilharem comigo agulhas, linhas, nessa experimentação de diálogos entre a contação de histórias e o teatro, a linguagem teatral, sempre com muito afeto, com muito acolhimento e com muita competência, dedicação. Então, eu faço esse agradecimento aqui. Hoje, a nossa roda é uma roda para falar de narrativas orais e as manifestações têxteis, a abordagem da força da oralidade na contação de histórias. E para fazer essa fala, a gente tem aqui duas pessoas incríveis, vou dizer para vocês, incríveis. Eu imagino que talvez vocês já tenham notícias da trajetória deles dois, mas a gente está aqui com a Ângela Barcelos Café, que é arte educadora, com formação em artes cênicas, é contadora de histórias, é professora e uma grande professora, eu digo, não sou eu que digo, são as pessoas que estudaram com ela. É cantora, agitadora cultural, tem mais de 40 anos de experiência em sala de aula, já trabalhou desde a educação básica até a pós-graduação, participou por muitos anos de um grupo de contadores de história chamado Guaia, lá em Goiânia. É doutora pela UNB e atualmente é professora também, lá no Instituto de Artes, no Departamento de Artes Cênicas, e lá ela coordena um projeto de extensão que ela criou, chamado Vou Te Contar, Contadores de Histórias. Esse projeto é um projeto que já vem reverberando nas cidades aqui no Distrito Federal, desde a chegada da Ângela por aqui. E a Ângela integra também um grupo chamado Chiquitas e Bacanas, que é um grupo que reúne 6 garotas sexagenárias para cantar marchinhas de carnaval e ritmos juninos. Então, vejam como esse ofício de contar histórias, que é um ofício muito fundamental aí na trajetória da Ângela, ele também se costura
com várias outras atuações importantes. A Ângela escreveu um livro que está esgotado, ela acabou de me contar, que é uma referência muito importante para a contação de histórias, se chama Princípios e Fundamentos para o Contador de Histórias Aprendiz. Então, hoje a gente vai estar aqui com a Ângela Barcelos Café, e aí eu vou fazer também a apresentação deste outro querido, o Arley Goulart, que é contador de histórias, artista visual, diretor e contador de história no grupo Os Tapetes Contadores de Histórias, que talvez vários de vocês já tenham visto. Há mais de 20 anos, ele costura e conta histórias com tapetes e outros objetos de tecido, como cenários de contos autorais e populares de origens diversas. É formado em teatro pela Unirio, é especialista em literatura infanto-juvenil pela Universidade Federal Fluminense e produz e dirige apresentações de contação de história e de teatro narrativo. Já se apresentou em muitos lugares no Brasil e fora do Brasil, e tem um interesse muito grande por essa relação entre narração oral e teatro. Muito feliz de estar aqui com vocês. Essa roda de hoje, que é sobre narrativas orais e manifestações têxteis, ela é sobre a força da oralidade na contação de história, ela é sobre a força dos fios que tramam as histórias. E falar disso é falar de oralidade, falar de tessitura, falar de memória, é também falar de performance, não só da performance de contar, mas da performance de tecer, alinhavar, costurar, e da relação entre esses dois fazeres, né? E é falar também das nossas referências ancestrais, que aqui no Brasil são referências principalmente afropindorâmicas. Como diz um pensador que é o Antônio Bispo, que é um pensador quilombola do Piauí, falecido recentemente, mas ele chama essa nossa referência de referência afropindorâmica, porque ele quer nos dizer desses povos originários todos que nos compõem, que compõem a nossa ancestralidade. E tem um filósofo congolês, Bonsek Fukiao, que ele usa uma metáfora para falar sobre esse lugar de percorrer esses caminhos familiares, né? Esses caminhos que nos foram legados pelas nossas ancestrais, pelos nossos ancestrais. Ele usa a metáfora de uma floresta para falar que adentrar uma floresta familiar é percebido como andar nos passos dos nossos ancestrais. Para o povo Banto Congo, é descobrir o que eles conheceram e transmitiram para nós, mas é também encontrar saída onde eles deixaram fechado, de modo que possamos caminhar em direção a mais descobertas para a necessidade de nossas gerações e aquelas das gerações futuras. Então, é a possibilidade de tecer um tecido que já foi tecido antes de nós, que vai ser tecido depois de nós, mas, ao mesmo tempo, reinventar esse tecido com os pontos, com as linhas que são necessárias para nós como coletividade a cada momento. Então, pensando nessas narrativas, e antes de passar a palavra para escutar a Ângela e o Arley, eu vou contar aqui para vocês, rapidamente, como eu conheci essas duas pessoas, que são histórias ricas para mim. 11 anos atrás, eu tinha uma filha bem pequena, menos de 1 ano, e eu resolvi ir fazer um concurso para professora lá na Universidade Federal de Goiás. Fui fazer esse concurso porque
as coisas que nos impulsionam são os nossos afetos, né? E naquele momento eu queria um trabalho em que eu trabalhasse só 20 horas, para poder ficar mais com a minha filha. E esse trabalho era de 20 horas. E com filha pequena e tudo, deixei minha filha, peguei um ônibus para ir para Goiânia fazer a prova. E eu lá com o meu computadorzinho, né? Aquela coisa de mãe, de filha bebê, não tem tempo de nada. Então, eu só fui preparar o material que eu tinha que apresentar na prova quando eu sentei no ônibus. E aí, de repente, eu lá com o meu computadorzinho, uma pessoa do meu lado diz: você é sofredora como eu, né? Aí eu, professora. Aí eu falei, sou professora. E expliquei o que eu estava fazendo e descobri que aquela mulher do meu lado vinha de lá, de Goiás, da Universidade Federal de Goiás, vindo para Brasília, para o doutorado, onde ela fazia aqui na UNB o doutorado, e era a Ângela. E a Ângela vinha do curso para onde eu ia, e eu vinha daqui de Brasília, e eu pensei, não, isso tem que ser um sinal, porque eu estou encontrando a professora que está saindo de lá para onde eu vou. E a Ângela vinha para cá também pelos afetos dela, vou ter que fazer uma fofoca aqui, porque o companheiro dela estava aqui. Então, os afetos vão nos movendo, vão nos fazendo encontrar as coisas, tecer caminhos, traçar lugares e criar narrativas novas, que vão ficando marcadas para a gente, né? Em 2005, eu creio, a gente estava tentando lembrar disso, qual era o ano exato. Quem estava fazendo mestrado era eu. E eu, naquele momento, também fazia uma atuação no Conjunto Cultural da Caixa. Eu não tinha nenhuma ligação mais direta com a contação de histórias. E aí os tapetes contadores de histórias chegaram no Conjunto Cultural da Caixa e montaram uma exposição, porque eles montam, o Arley vai contar isso para vocês, e transformaram o Conjunto Cultural da Caixa num lugar mágico, cheio de histórias espalhadas, mesmo quando eles não estavam contando. E nessa passagem deles por lá, eles também ofereceram uma oficina, e nessa oficina eu encontrei a Aldanei. Então, aqui a gente tem essa dobradinha Paepalantos, tapetes contadores de história, que me levaram a enxergar de outra maneira o mundo das histórias. E eu espero que, da mesma maneira que eu encontrei essas duas pessoas, de formas tão corriqueiras, mas ao mesmo tempo tão importantes, que a fala deles possa também chegar a vocês como uma partilha nessa roda de conversa que contribua para o ofício de cada pessoa aqui presente. E aí, dizendo isso, eu vou passar a palavra primeiro para a Ângela, que vai começar a fala aqui, para a gente ouvir sobre essas narrativas, sobre essas tessituras. E agora a palavra é com você, Ângela. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas presentes. Bom dia, boa tarde ou boa noite a quem depois possa nos assistir, uma vez que vai ficar gravada. É claro que a gente começa sempre com agradecimentos, mas o agradecimento hoje, em primeiro lugar, desculpa, estou invertendo a ordem. Primeiro, minha audiodescrição, quem sou eu? Sou uma mulher de estatura mediana, com a idade já na carteirinha de idosa, portanto, mais jovem que a maioria aqui dos presentes, porque eu já vivi mais a minha juventude. Então, eu tenho mais tempo de juventude do que provavelmente quase todos. E eu sou uma mulher de cabelos grisalhos com pedaços coloridos. Atualmente estão pedaços vermelhos, porque os outros desbotaram. Com brincos diferentes de cada lado, porque é uma característica minha,
Quando eu perdi um par que eu gostava muito, eu decidi que nunca mais usaria um par de brincos, e sempre diferentes. Eu visto um macacão listrado, inclusive confeccionado pela Rose Costa, que é a figurinista do Paepalantos e que presenteou, vou te contar, com essa, que é o meu uniforme de contar histórias que eu adoro. E esse macacão é listrado, tem uma blusa bege embaixo, um colar de miçangas que eu carrego muito comigo, que foi eu mesma quem fez, que possui várias histórias. Uso óculos, batom, ainda tem batom na minha boca? Batom vermelho, que daqui a pouco vai sumir. E muitas ruguinhas de muitas experiências. Pronto. Calço um modelo especial Crocs com meia para suportar o inchaço do pé quebrado em recuperação. Pronto. Então, eu volto agora aos agradecimentos. Primeiro, agradecer a esse festival, a existência desse festival. E aí a gente não pode agradecer a existência desse festival sem agradecer diretamente ao Paepalantos, que é quem produz, né, na figura de Aldanei, Simone, Miriam e Rose. São 4 pessoas muito queridas, são as primeiras referências de contadoras de histórias que eu tive em Brasília, quando eu aqui cheguei. Ao lado de 2 pessoas que eu admiro muito. Joana, quando eu li o material dela sobre cultura popular, se vocês não conhecerem, ela tem um material na EAD, mas ela tem um outro livro que eu sou apaixonada. Essa forma gostosa dela falar, ela leva para a escrita também. O Arley, a quem eu devo um carinho imenso, porque foi a minha grande inspiração. Quando eu conheci Tapetes Contadores de Histórias, eu estava no meio do meu doutorado. E eu pus na cabeça, eu quero um tapete, eu quero um tapete, eu quero um tapete. Tudo que eu queria era um tapete, eu precisava de um tapete. Mas a história que me rondava era a história era o meu estudo de doutorado. Então, não estava no momento de eu pegar uma história tradicional e colocar num tapete. Mas eu queria tanto um tapete, que depois da defesa da tese, nesse projeto que a Joana citou, do Vou Te Contar, Contadores de Histórias, que é um projeto de extensão da UNB, que funcionava nas quartas-feiras à noite, de 19 às 21 horas, eu levei, então, cada semestre a gente faz uma coisa diferente, e num dos semestres eu levei a proposta da gente fazer uma metáfora do meu estudo da tese, dos princípios e fundamentos dos contadores de histórias. Não é essa a minha abordagem hoje, mas eu não podia deixar de trazer uma referência têxtil de uma construção coletiva, com base nos estudos da minha tese de doutorado, mas de uma construção coletiva, porque esse tapete foi confeccionado, bordado a mais de 20 mãos. E as metáforas da técnica que ficam ali, que eu não coloquei todas, mas que enfeitam toda a copa da árvore, foram todas feitas pelo grupo, né? Eu lembro da Keila Branco, não sei, acho que ela está dando aula agora de manhã, quando ela falou que o olhar precisava ser caracterizado por uma teia de aranha, imaginando o fio de conexão, de comunhão do conto que se constrói entre o olhar do contador e a escuta e olhar ao mesmo tempo do ouvinte, né? E assim as metáforas foram sendo construídas em torno desses princípios e fundamentos. E o que eu trago hoje para a gente pensar um pouco e para a gente ver se faz barulho com as nossas referências e para abrir uma conversa depois, porque isso aqui não tem sentido ficar, não é uma palestra e não é uma aula. Para ser uma roda, a gente gostaria da participação de vocês. Então, eu espero trazer provocações suficientes para contribuições futuras, ou perguntas, ou narrações de experiências que vocês possam trazer para dividir com a gente, para formar uma roda realmente. Queria agradecer a presença do casal intérprete de Libras. É uma vontade nossa, né? O Arley já dá um pouco de show aqui nas Libras. A gente ainda está... Eu ainda estou capengando, ainda preciso de um sinal, viu, Wilson? Você tem que inventar um sinal para a Ângela Café. Bom,
Gente, eu vou pedir licença para vocês para ler. Eu não vou ler o tempo todo, porque a leitura ela vai cansando realmente. Mas, em alguns momentos, eu não consigo ficar com as minhas palavras. Eu gosto de tomar palavras emprestadas de outros autores. E a leitura também, a escrita, ela centra mais a gente numa estrutura e não deixa a gente divagar muito e se perder. Então, eu vou pedir licença para, em alguns momentos, fazer algumas leituras. E eu vou começar, então, com uma leitura de um poema de Carlos Rodrigues Brandão. As minhas fontes de pesquisa são sempre relacionadas à educação. Eu busco... eu tenho 45 anos de sala de aula e a minha paixão é a sala de aula. Não por acreditar que a escola seja boa, mas por acreditar que ela pode ser boa. Se a gente quiser que ela seja boa, no nosso pedacinho ali, na nossa sala de aula, ela vira boa. E aí a gente vai alcançando outros espaços para a escola ser toda prazerosa, ao invés de ser cansativa, castigo, né? Bom, e aí referências tanto da antropologia, quanto da filosofia, quanto da sociologia, são todas no viés da educação. Eu trago um antropólogo da educação, que se chama Carlos Rodrigues Brandão, e num determinado trecho de um poema, o poema chama Avós e Netos no Meio da Noite. E ele diz assim: como teria sido anterior de 1000 milênios uma outra noite, mais esquecida ainda no silêncio do tempo, quando um ancestral mais antigo ainda do que aqueles primeiros homens descansou sobre os ombros de um menino o peso do braço, entre os movimentos das mãos e do olhar, ensinou a ele pela primeira vez um pequeno segredo. Num tempo em que, debaixo das árvores e das estrelas, não existia ainda nem mesmo as palavras, nem mesmo os nomes do mundo, como teria sido o desenho daqueles gestos sem voz e tão humanamente simples, que, sob a proteção dos astros, o homem e o menino adormeceram, sem de longe imaginar que haviam feito ali o milagre de aprender e ensinar, para que o saber não morra, e nem as pessoas, e nem as estrelas. E aí eu penso que esse poema me leva a entender que, desde o início, o ser humano já sentia a necessidade de compartilhar com seus semelhantes as suas descobertas, os seus saberes, as suas invenções do mundo que conhecia. Pode-se dizer que esse compartilhamento veio se desenvolvendo e constituindo um contador de histórias, que, ao narrar com sua comunidade, movimenta valores que vão se alterando ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que eles se alteram, eles se perpetuam no dinamismo cultural inerente às formas humanas. E aí é preciso a gente entender que cultura é uma construção humana em seus significados históricos, portanto, em permanente transformação e ressignificação. Por isso é dinâmica. Sendo possível observar a existência dos contadores de histórias nas mais diversas civilizações, em tempos e lugares diferentes, sustentando a presença dos valores que cada comunidade acredita e quer cultuar. Dessa maneira, ao longo dos tempos, as narrativas serviram a várias sociedades para educar, transformar, cultivando valores e ações, criando e recriando modos de vida existentes na humanidade. Esse poema da epígrafe sugere que a educação brota da troca solidária inventada pelo ser humano, que encontra no contador de histórias, além de uma fonte inesgotável de experiência, a possibilidade de continuar algo já iniciado por outro. As invenções humanas foram perpetuadas e continuadas por meio das histórias que passaram de geração em geração. E essa é a maior força da oralidade.
a continuidade e o crescimento da humanidade. Essa figura do contador de histórias aparece como ação humana antes mesmo de existirem as palavras, comprovadas nas inscrições das cavernas encontradas hoje, como mostra para a gente o espetáculo dos Contos da Terra Vermelha, que abriu esse festival. Né? Uma forma de contar a história antes mesmo, não se sabe se antes da palavra ou não, mas pode ter sido. O gesto veio antes da palavra, isso a gente sabe. E esses contadores se apresentam de formas variadas, em diversas culturas. Não há lugar que não tenha contador de histórias, cada um à sua maneira. E a gente pensando, então, eu pensei num contador de histórias lá na pré-história, antes mesmo da invenção da palavra, com gestos, com inscrições nas cavernas, e vou dar um salto para hoje. Esse contador de histórias ainda existe. Será que é o mesmo? Não pode ser o mesmo, porque o mundo não é o mesmo. O mundo hoje é histórico, é registrado. Hoje, na tecnologia, ele é mais do que ele é registrado em várias linguagens diferentes, né? Então, trazendo essa ideia de quem é o contador de histórias para o mundo de hoje, eu vou pensar em dois grupos. Mas, olha só, a separação desses grupos não pode ser rígida, porque, senão, ela perde o sentido. Mas dois grupos distintos, que a gente vai achar, inclusive, várias nomenclaturas, a gente pode imaginar. Um primeiro grupo de narradores que vão ganhar nome, às vezes, de contadores de raiz, de contadores tradicionais. Mas eu estou colocando nesse grupo aquelas pessoas que são reconhecidas como contadoras pela comunidade em que ela vive, pela sociedade. Então, eu tenho um professor na escola, que é contador de histórias, porque no recreio, na sala dos professores, ele domina, ele conta tudo, não porque ele se colocou num palco para contar histórias, não porque ele se acha um contador de histórias que pertence ao segundo grupo, que é um grupo de aprendizes. Então, o primeiro, eu não quero nomear, porque ele vai ganhar vários nomes, mas o primeiro grupo encontra mais com os contadores tradicionais, contadores de raiz, aqueles que aprendem naturalmente com a comunidade e são reconhecidos pela sua família, pela sua comunidade. Os griots podem se encaixar nesse primeiro grupo, mas é uma outra tradição diferente da brasileira e diferente do mundo urbanizado. Dos grandes centros urbanos. E esse segundo grupo, então, são caracterizados os contadores mais urbanos, aqueles que se dizem aprendizes, aqueles que buscam o aprendizado do contar histórias. Mas veja como eles se misturam. Porque o contador de raiz, ele também pode buscar um estudo. Então, ele pertence aos dois grupos. Assim como nós, contadores do segundo grupo, que somos contadores urbanos, contadores aprendizes, também buscamos referências e, às vezes, nos colocamos no lugar desse contador tradicional por várias vezes. A gente domina rodas e a contação de histórias é tão natural na gente que a gente passa a pertencer também a esse primeiro grupo. Então, a ideia de separação não é para classificar e isolar, pelo contrário. A ideia de separação é uma ideia para a gente aprofundar e chegar a mais complexidades, a mais camadas de cada lugar que esses dois grupos podem ocupar. Por vezes, lugares simultâneos e, algumas outras vezes, lugares totalmente diferentes. E aí, uma outra coisa que eu vou trazer é como esses contadores do segundo grupo, que somos nós, contadores aprendizes, contadores urbanos, podemos aprender com os contadores desse primeiro grupo, que são contadores de raízes. Antes disso, eu quero, para a gente pensar na diversidade, na multiplicidade de contadores de histórias hoje, sem nomear, eu gosto de usar uma fala da Cléo Bussato, que diz assim, que está falando da multiplicidade dos contadores de histórias do mundo da atualidade, né? Vêm vestidas de vermelho, azul e amarelas, fitas penduradas pelo corpo, vêm com jeito de palhaço ou de princesa, outros vestidos de si próprio,
Alguns trazem consigo instrumentos sonoros, músicas, cantores. Outros são eles próprios, músicos, cantores. Alguns portam malas, bonecos, fantoches, panos, chapéus, tapetes, bonés, caixas de fósforo, mímicas, humor. Outros nada trazem, apenas vão chegando, contando, cantando, deixando leituras múltiplas, leituras aos seus ouvidos hipnotizados. Para a gente pensar que não é um tipo de contador, um modelo que a gente busca, mas uma descoberta de si mesmo nesse lugar que a gente diz, todo mundo é contador de histórias. Sim, todo mundo é contador de histórias. Mas eu estou contando histórias em nome de qual ofício? Em nome da arte? Em nome da cura? Em nome da maternidade? Eu vou cobrar de uma mãe que ela saiba contar histórias para o seu filho? Isso está dado, ela já sabe. Ela, mais do que ninguém, sabe conversar com o próprio filho, sabe contar a história do próprio filho. Ninguém vai tirar esse lugar da maternidade como contadora de histórias, e isso não é preciso aprender. Isso é uma coisa que brota do afeto, que a Joana, né, trouxe com tanta força. E aí, a gente, por outro lado, existe hoje um ofício do contador de histórias com uma porção de grupos e ideias e conversas para regulamentar, para não regulamentar, mas que é uma discussão que precisa, tanto precisa ser colocada em prática, que tem uma das rodas que é direcionado um pouco para as políticas públicas, para a gente pensar um pouco nesse ofício desse contador de histórias. Mas, sim, todos nós somos contadores de histórias, embora aqueles que escolham o ofício do contador de histórias tenham que se preparar. Por isso, os dois grupos. O grupo natural, que eu me coloco como mãe, que eu me coloco alguém que simplesmente domina a oralidade e é gostoso de contar, ou se eu me coloco como uma aprendiz de um ofício e posso usar esse ofício com vários objetivos, em vários espaços diferentes, né? Nunca só um modelo. Então, para trazer essas semelhanças e diferenças do contador de histórias do primeiro e do segundo grupo, eu gosto de lidar com 3 diferenças e 3 semelhanças, né, em relação então, 6 pontos. A primeira diferença é o repertório. O repertório do contador do primeiro grupo é aprendido na vida. O repertório do segundo grupo é pesquisado, é procurado. É claro que, por muitas vezes, a história me chega oralmente, mas eu, como do segundo grupo, tenho uma necessidade maior. E aí eu acho que o Arley vai trazer bastante referências de lugares que a gente encontra histórias, às vezes, versões diferentes, porque cada uma traz a identidade da sua cultura, e a gente, então, como aprendiz, assume a responsabilidade de compartilhar aquela história. A gente traz também as referências dessa história, constrói a nossa própria versão da história, com responsabilidade, sabendo ali, ó, o que a árvore nos fala ali, ó, sabendo que toda escolha a gente tem que ter o que para quem, por quê e para quê. Ali, naquela escolha, eu vejo um encontro de metodologias ativas, metodologia interativa, que, se eu sei que mundo eu quero formar, eu tenho que ter ideia do que eu estou contando para quem, por quê e para quê. Senão, eu vou construir um mundo alienado, porque, se eu sou alienada, só tenho como construir esse mundo de forma alienada. E, se eu sei por quê e para quê, onde que eu quero chegar, eu convido, né, as pessoas a irem construindo, participando desse mundo junto comigo. Então, a primeira diferença é o repertório. Aquele primeiro grupo, ele não é caracterizado só por analfabetos, de jeito nenhum, mas ele cabe. Ele cabe o analfabetismo, que traz uma força da oralidade diferente, exatamente porque a memória, que é um outro ponto que a gente acha de semelhança, embora os dois grupos utilizem a memória, eles utilizam de formas diferentes. A memória, isso a Eliane Yunes tem uma fala muito interessante, que fala que a invenção, olha que
Me chama muita atenção essa fala dela. A invenção da escrita é uma faca de dois legumes, porque ao mesmo tempo que ela salva a memória, ela mata parte da oralidade. Então, enquanto a memória é estruturada para ser memorada, esse primeiro grupo constrói um repertório que vem da oralidade e que pertence àquela comunidade local. É claro que também vêm os viajantes trazendo novidades, mas vão formando aquele caldo cultural daquela comunidade a que pertencem esses contadores. E já o contador aprendiz é alguém que aprende, que lê, né? que a gente, hoje em dia, não tem memória, porque a gente tem um papelzinho para anotar. Hoje em dia, a gente tem um celular para anotar, né? Para gravar. Então, a gente tem toda uma tecnologia que salva a nossa memória. Vou encerrar aqui. A técnica é usada pelos dois grupos de maneira também diferente. Enquanto o primeiro grupo, a técnica é natural, no segundo grupo, ela é aprendida. O público é diferente nos dois grupos, porque no primeiro grupo eu tenho um público cativo, que está sempre na porta da minha sala, da minha casa, que está sempre na cozinha ou aonde seja, mas é um público cativo que eu não tenho que convidar. Mas no segundo grupo eu tenho que formar um público, convidar, e olha aí, né? Hoje a gente tem um público interessante vindo aqui, mas podia ter muito mais, né? O local podia ser bem maior, porque a necessidade de ouvir contar histórias é grande. E, finalizando, o ritual e a comunhão do conto fazem parte dos dois grupos. O ritual com a força ancestral da palavra e a comunhão do conto com o contar com. Eu não conto de forma isolada, eu conto com a plateia. Eu não vou ter mais tempo, eu fiz uma porção de perguntas que iriam desembocar e da onde surgiu esse tanto de fio, de trama, e aí eu lembro o cobertor que me aquece, grande parte dessas ideias a Joana já trouxe, e eu só quero acabar aqui a minha fala, eu vou resumir, numa frase de Celso Sisto, que é um querido que nos deixou há pouco tempo, e que o Arley ontem falou tanto sobre isso daqui, eu tive tanta vontade de trazer essa fala ontem, mas falei, não, eu vou deixar para amanhã, que é o seguinte, abre aspas, Celso Sisto, contar histórias é dialogar em várias direções, na da arte, na do outro e na nossa. Que bom, né, gente? A gente poder escutar. A escuta é uma chave, né? A escuta é uma chave das histórias também. Né? A Ângela nos trouxe essa questão da memória, agora no final. Eu me lembrei que o Davi Copenaua, grande xamã Yanomami, ele diz que nosso povo não indígena, tem uma memória de papel, que a nossa memória é de papel. E, de fato, né? Hoje em dia é o celular, mas... E é muito, muito interessante a Ângela falar dessa frase da Cleo, né? Em que a memória, o registro escrito, ao mesmo tempo, guarda a nossa memória e rouba a nossa memória. Mas a gente também tem, e eu acho que agora isso é uma boa transição com Arley, né? Porque a gente tem outras maneiras de materializar a memória que talvez não nos roubem tanto a memória, porque elas não nos dão o texto em si, né? Mas elas nos ajudam a nos aproximarmos da história, sem determinar totalmente o que é a história. Elas constroem a história junto com a nossa narrativa da história, né? Que são essas materialidades tecidas junto com a história. Então, acho que o Arley vai trazer
um pouco disso para a gente e outras coisas, e essas duas falas vão se complementar muito bem para nos ajudar nessa reflexão e nesse levantamento de questões conjuntas que a gente vai fazer a seguir. E depois da fala do Arley, a gente passa para esse diálogo mais direto com quem está aí nesta outra metade da roda. Então, eu vou passar agora a palavra para você, o Arley. Gente, bom dia. Ai, que bom escutar vocês. Bom, antes de fazer a audiodescrição, eu vou trazer uma história, porque as histórias nasceram antes de mim. E para começar essa história, eu vou referenciar e vou reverenciar todas as pessoas que contaram essa mesma história antes de mim. No Acre, na fronteira com o Peru, existe um povo originário, indígena, peruano-brasileiro, que se chama Kaxinawá, ou Runicuim, que significa povo verdadeiro. Dizem que certa vez, uma moça indígena estava dentro da maloca, trabalhando a sua mandioca, quando ela olhou para cima. E lá no cantinho ela viu uma aranha tecendo. E a aranha tecendo com aquela destreza que todo mundo já sabe como ela faz. E ela olhou assim para a aranha e falou, puxa, olha, ela tira o fio do próprio corpo e aquilo é a sua casa e a sua armadilha. Eu queria aprender o que ela faz. Aquele dia se passou. No dia seguinte, apareceu ali na porta da maloca uma velha, muito velha, muito velha. E a moça perguntou, quem é você? E ela falou, eu sou Basnepuru, a velha mulher-aranha. Você me chamou ontem e eu apareci hoje. Você disse que você queria aprender e eu vou te ensinar. E Basnepuru entregou para a moça algumas sementes coloridas, várias cores, e falou, é só você plantar lá no seu roçado. E assim a moça fez, pediu até a ajuda do marido. Ela plantou lá no roçado, não demorou muito, o algodão foi crescendo na fronteira entre o Brasil e o Peru. E ela olhou aquilo tudo assim, ficou feliz assim com a sua plantação, e quando ela olha de novo para a maloca no alto assim, viu lá, claro, como sempre, a aranha fazendo o seu próprio trabalho. E aí ela falou assim, puxa, eu gostaria de uma rede para poder descansar. Ah, mas é só um desejo. E ela foi dormir. No dia seguinte apareceu uma velha, muito velha, Basnepuru, que falou, eu escutei o seu pedido ontem, então por isso aqui eu vim mostrar para você como faz uma rede. Mas Basnepuru, ela fez a rede tão rápida que a moça não conseguiu aprender, só ficou olhando assim, foi muito rápido. E a rede ficou pronta, a moça ficou feliz, chamou o seu marido à noite, ficaram juntos, aquela rede gostosa. E no outro dia ela falou, puxa, eu gostaria tanto de, sei lá, um colete para me sentir mais bonita, né? No dia seguinte estava lá, Basnepuru falou, eu escutei o seu chamado, só um minuto. Fez um colete para a moça, ela colocou, se sentiu exuberante. E depois ela falou, puxa, hoje está fazendo um pouco assim de vento, eu queria tanto um manto. No dia seguinte estava lá Basnepuru e fez um manto com aquele algodão colorido da sua própria roça. Mas a moça ficou pensando, e ela falou, puxa, eu queria aprender o que Basnepuru faz. Ela faz muito bem, mas eu preciso saber como entrelaçar os fios, como amarrar, como sustentar. Porque eu preciso realmente sustentar a minha vida. Então, no dia seguinte, apareceu Basnepuru e falou, eu vou te ensinar tudo o que você pediu. E com bastante calma, ensinou a fazer a rede, ensinou a fazer o colete, ensinou a fazer manto, fazer tudo. Mas Basnepuru falou, só tem um preço, porque tudo na vida tem um preço. Eu vou levar todos os algodões coloridos e vou deixar para você só esse daqui branquinho que tem cor de algodão. Então, ela recolheu todos os coloridos e foi embora lá para sua teia. E aí sim, o povo Runicuim começou a tecer as suas redes, as suas roupas, os seus mantos. E até hoje, Basnepuru está lá, para lembrar onde todo mundo aprendeu. Se a gente for mais para cima,
do que a fronteira entre o Brasil e o Peru. Se a gente for lá para cima, que hoje em dia se chama Estados Unidos da América. Antes tinha um nome. Lá em cima existe o povo Hopi, que fica no Arizona. E se vocês for olharem no Google, vocês vão encontrar o Spider Rock, que significa pedra da aranha. É linda. Depois vocês dão uma olhada ali, Spider, igual o Spider-Man, o Homem-Aranha. Spider Rock. E o que acontece é que ali, naquela região do povo Hopi, o povo, geralmente, ele faz umas tumbas, uns lugares cavados, onde eles podem colocar suas próprias roupas e se preparar, e ao mesmo tempo se proteger do sol. E geralmente são os homens que fazem toda essa preparação. Só que uma vez, um jovem rapaz, ele desceu pelas escadinhas, no meio da terra mesmo, da terra seca do Arizona. Ele desceu pela escadinha e ficou lá embaixo, escondido no cantinho. E aqueles homens indígenas do povo Pi, do povo Navarro, foram descendo a escada para poder se preparar para a caçada. Mas eles encontraram o rapaz. Falou: a gente te encontrou, sai daí. Você não tem idade para isso, não? Vai embora. Você sobe essa escada e você não olha para trás. Gente, criança, adolescente, tudo curioso. O rapaz foi subir na escadinha. Quando ele olha para trás, ele viu que as peles de cobra, que estavam assim todas preparadas para vestimenta, estavam sendo colocadas pelos homens da aldeia, e que naquele momento todos eles estavam se transformando verdadeiramente em cobra. E como as cobras viram que o rapaz viu, elas começaram a correr atrás do rapaz. Foi aquela perseguição terrível, terrível, e assim pelo deserto, e aquela cobra assim rastejando, porque a gente vai dar aquela bocanhada em quem não podia saber o nosso segredo, porque para você saber o segredo você tem que ter a idade certa. Só que no meio do caminho, por sorte, encontrou a velha mulher aranha, Coquião Uti. E Coquião Uti olhou para o rapaz, viu que ele estava assim bem, no perigo, e falou: eu vou te ensinar. Você faz o seguinte: para você pegar uma cobra, você tem que fazer assim com a mãozinha, e você faz assim com a outra. Agora eu vou fazer sem microfone. Você faz assim com a mão, e a outra você faz assim, a cobra fica distraída. Quando a cobra vier para dar uma bocadura na sua mão, você dá. Entendeu? Consegue fazer aí? Faz assim. A cobra está vindo e tchum. Isso. Obrigado. O rapaz, ele foi aprendendo todas aquelas técnicas. Ele achava engraçado porque ele estava mais rápido do que todas as cobras, e as cobras eram terríveis. E pegava uma, e pegava outra, e pegava outra. E a Coquião Uti, que ensina as coisas para o povo Hopi, ela estava assim muito animada, vendo um rapaz muito jovem fazendo aquilo tudo. Só que no final, gente, tinha uma cobra danadinha, que era uma cobra fêmea, que quase pegou a mão dele, e que quase foi no rosto dele, e que quase ele não conseguia pegar essa cobra. E Coquião Uti falou assim: essa cobra é uma cobra feminina, e infelizmente hoje ela está com muita raiva no coração. E ele falou: o que eu faço? Ele falou: você precisa respirar, você precisa fechar os olhos, abrir os olhos e aprender como retirar a raiva do outro. E assim o rapaz fez, mesmo sendo jovem. Ele fechou os olhos, abriu os olhos, ele nem precisou fazer assim, ele já fez assim, e ele pegou a cobra, pequenininha, e naquele momento se transformou numa bela moça, e eles se casaram, e eles tiveram filhos, e eles são os fundadores do clã da cobra do povo Hopi. Coquião Uti, a velha mulher aranha, ela é esposa do Deus Supremo, que criou tudo. Mas curiosamente para o povo Hopi, o Deus masculino, ele cria tudo, mas quem ensina como a gente usar as coisas é a mulher. A mulher que nos ensina a cozinhar, a mulher que nos ensina a tecer, a mulher que nos ensina a falar. Se a gente vai um pouco para trás ainda, claro, vamos para 500 anos antes de Cristo, só para terminar a história. Então, o que acontece é que lá também tem uma deusa das artesãs, dos artesãos, Atena. Atena era muito inteligente e muito sábia.
Ela fazia bordados incríveis, ela fazia tapetes impressionantes, e claro que tecer era uma função exclusivamente feminina do povo grego da antiguidade. Só a mulher fazia, por causa de Atena. É uma referência à maternidade, ao fio que sai da barriga com a criança. Mas é claro que todas as artesãs, elas faziam assim o seu tapete, faziam o seu bordado e falavam: obrigado, Atena, por você ter ensinado para todos nós. Só que tinha uma moça, gente, sempre tem uma moça, né? E essa moça era muito arrogante, porque ela é muito boa. Ela era muito inteligente, e não só inteligente, era muito exímia. Tudo que ela fazia era excelente, era estonteante, as pessoas ficavam de queixo caído. Como você conseguiu fazer esse tapete imenso aqui? Você, nossa, olha só, a gente entende tudo o que aconteceu entre nós por conta desse tapete, você é maravilhosa. E ela se chamava Aracne. E claro que lá em cima, no Olimpo, Atena ficou sabendo: quem é essa mulherzinha que está fazendo as coisas melhor do que eu? Foi lá encontrar com Aracne. E ela propôs um desafio, falou: a gente vai fazer um desafio. Eu vou fazer um tapete, você vai fazer o seu, e a gente vai ver qual que é o melhor tapete. Aí ganha quem é melhor. Os deuses também são bem arrogantes, né? E o que aconteceu que fez isso? Atena fez o seu tapete, Aracne fez o seu tapete, só que a Aracne, gente, olha que danada. Sabe o que ela fez? Atena é filha do Zeus, né? E ela fez, e o Zeus ele é marido de Hera. Só que ele é muito safado. Zeus, ele é dono de tudo, mas ele é o mais safado de todos. Ele pega todas as outras deusas. E o que a Aracne fez? Ela fez quadros de todas as traições de Zeus. Todas as mulheres que ele pegava. Quando a própria filha viu aquele tapete, com todas aquelas representações das safadezas, ela quebrou, rasgou o tapete e quebrou o tear. E jogou uma maldição nela: você nunca vai ficar entre nós. Tudo bem, que esse fio saia da sua barriga e se transforme na sua casa e na sua armadilha. Mas uma pessoa tão inteligente não pode ficar entre nós. E transformou a Aracne em uma aranha. E até hoje é por isso que as aranhas ficam lá no cantinho, fazendo a sua casa e a sua armadilha. Vamos bater palma para essas histórias? Agora sim, eu sou o Arley, com W, com Y. Eu tenho um sinal em Libra, que é um W. Eu tenho dois sinais, né, que me batizaram. É um sinal baixinho, é um W baixinho, porque eu tenho 1,60 m. Ou um W, agora nos últimos tempos, com o bigodinho. Eu sou um branco miscigenado, eu sou descendente de árabes com tupinambás, e eu tenho um bigode na cara, e é um bigode preto já grisalhando. Eu tenho um tupete que era liso, está ficando um pouquinho mais crespo por conta da idade, também está ficando grisalho, e como eu sou baixinho, 1,60 m, quem me olha de cima já vê a minha carequinha daqui de cima. Eu estou vestindo uma camisa de botão preta, com algumas garças rosadas, de repente. Eu estou com uma bermuda caqui, marrom clara, e eu estou com um Raider, que é um chinelo, né? Aquele que só sabe a marca, não sabe descrever o que é um Raider. Uma sandália, exatamente, obrigado. E eu estou usando uma sandália. Eu sou do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias, do Rio de Janeiro. A gente está há 27 anos juntos. E meu grupo tem 8 pessoas. São 6 brasileiros e 2 imigrantes indígenas peruanos no meu grupo. E a gente, desde 1998, a gente costura cenários para contar histórias. E nesses 27 anos, claro que eu fui um pouco pesquisando o que significa esse tapete na minha vida e o que significa costurar na minha vida. Então, a primeira abordagem que eu vou fazer é o seguinte, de como que o costurar, ele é, para mim, um processo autoformativo como contador de histórias. Eu só me torno contador de histórias e me aprofundo nessa arte de contar histórias através da costura do bordado.
O fazer artesanal me ensina a palavra. Eu hoje contei histórias para vocês, e eu tenho certeza que todas as imagens que eu criei para mim, elas também me chegaram um certo auxílio nessa palavra por conta de ter tido essa experiência artesanal. O tempo que se fica costurando, o tempo que se fica bordando, você fica ali criando imagens. Isso me ajudou muito a ser o que eu sou hoje como contador de histórias. Ou seja, eu não costuro o tapete para vender, e o meu tapete, ele não é um tapete decorativo, e muito menos, meu tapete, ele é um souvenir para a mediação literária. O meu tapete sou eu. Eu sou o tapete. Ele é com ele que eu conto, e ele me ajuda a ser. Ele é a minha estima, ele é a minha subsistência, ele é a minha arte, ele é a minha religião, que se estende inclusive para esse momento que eu estou aqui, justamente com esses fios do afeto, tem a ver com esse tapete na minha vida. Então, é muito importante isso, só para poder esclarecer. Às vezes a pessoa fala assim, ele costura um cenário para contar histórias, mas esse cenário ele não é apenas um elemento externo e lúdico. Ele é baseado em contos de tradição oral ou literatura para infâncias, mas ele também revela a mim mesmo. O processo que eu faço de costurar um material desse me ajuda a contar histórias. É pensando no brilho dos olhos das crianças, principalmente, é que eu estou ali costurando. É que está ali Aracne fazendo todas as safadezas de Zeus. Esse nosso propósito, né? É o afeto que nos guia. Então é isso mesmo. E eu já faço aqui um desdobramento, só um segundo. Um desdobramento que tem a ver com isso que eu fiz no início, que é o quê? Eu contei 3 histórias para vocês. A primeira é de um povo indígena originário brasileiro peruano, o povo Runicuim. O segundo é do povo Hopi, do Arizona, América do Norte. E o outro é do povo da Grécia Antiga, né, da mitologia grega. Então, assim, tem muitas relações entre o mundo texto e as histórias. Por quê? Porque, imaginem vocês, se a gente tem aí esse diálogo entre a palavra e a imagem nas cavernas, de que forma que isso vai se dando ao longo do tempo da humanidade, a ponto da gente costurar, da gente pegar o algodão, ou a gente pega o linho, que são de origem vegetal, ou a gente pega a lã e a seda, que são de origem animal, e daí a gente faz cultura. A gente transforma a natureza em cultura. A gente pega a natureza e transforma em cultivo, em cultura. A mesma coisa a gente faz com a palavra. Por quê? Gente, os outros bichos, eles se comunicam entre si, mas nós somos os únicos bichos narrativos. Para eu fazer o que eu estou fazendo e a gente fazer o que a gente está fazendo aqui agora, contar histórias, falar, desenvolver esse texto, se comunicar com vocês, é muito sofisticado e a gente não sabe disso. Para a gente ter apropriação de todos esses fonemas, de todo esse aparelho fonador que a gente está aqui, e construir essa comunicação, milhões de anos, muito tempo que a gente se desenvolveu como ser humano. Isso também é transformar natureza em cultura. Foi um passarinho que aprendeu a assobiar, e ele construiu uma frase, e ele construiu um texto, ele já está no doutorado. Isso é muito sofisticado. Então, essas duas coisas, o texto e o têxtil, realmente eles se unem. E é por isso mesmo que a palavra texto, ela nasce como metáfora do tecido. Texto, têxtil. Com X, os dois. Que vem do texere, do latim, que significa tecer. E o tecido vem do particípio passado. Isso foi tecido. E daí vem tecido mesmo, texto. Tecido, textos, texto. E é tudo que a gente faz, o tempo todo. A gente está tecendo palavras. É por isso que a palavra trama da novela das 8 é muito parecida com a trama da roupa. É por isso que novelo e novela. Vocês já notaram que a novela é um novelo? Onde todas as linhas estão emaranhadas e amanhã você vai ver essa linha, você puxa, você mesmo, por várias perspectivas, o fio da narrativa e por aí vai. Né? Então, o que acontece? Os povos
antigos e originários, eles desenvolveram muito essa relação realmente da palavra com o tecido, inclusive nas suas mitologias. Nas suas mitologias. A gente lembra mesmo que a própria mitologia grega tem lá as moiras, né? As moiras, porque as parcas são dos romanos e as nornas são dos vikings, que são quase as mesmas. O romano, como ele copiou do grego, é tipo igual mesmo. Mas o que acontece? São 3 mulheres e elas têm ali o seu tear e elas representam a vida, nossa vida. Então, uma fia, a outra puxa o fio e a outra corta no final. Essa é a nossa vida. Inclusive, na Armênia, tem uma iniciação de conto que se chama No Fio da Vida, não, no fio das histórias, como no fio da vida, cada um tece o seu tapete. Era uma vez, há muito tempo atrás, começa assim, uma introdução ao conto. A própria Bíblia mesmo fala sobre essa questão da criança ser tecido no útero da mãe. Então, toda essa ideia dessa aranha que solta essa sua própria criação da barriga, tem muita relação, principalmente com os povos antigos, originários, com a maternidade, com a criação, né? Se existe Deus, a mulher é a representação disso na Terra. A mulher é a representação da criação. E é por isso que Kokion Uti ensina. Se Deus faz... Parece ter meu pai, né, que colocava todas as coisas dentro de casa, mas quem ensinava a fazer era minha mãe. A cama estava lá porque ele, né, provedor, ele comprou a cama, mas quem ajuda a arrumar a cama? O que você coloca na cama? Como você lida com a vida? É a mulher, né? E o que acontece? E praticamente todos os povos, ao longo dos anos, eles foram desenvolvendo as suas técnicas de tecelagem e muito atreladas às histórias. Muito atreladas. Eram, muitas vezes ali a pessoa bordando, a pessoa costurando, que ela também contava histórias. E não só isso. Por exemplo, na Armênia, o tapete, ele é costurado de tal forma que ali possa ter representações que ali conta histórias. Existe, por exemplo, o tapete de dragão na Armênia também, que ele significa proteção. Você precisa colocar o tapete na sua casa, porque senão podem invadir. Né? Tem essa leitura desse material. Uma vez eu fui para Marrocos, eu fui acompanhar um mestre que se chama Mohamed Baris. Ele é islâmico e ele é marroquino. E eu fui lá pesquisar um pouco sobre a questão da tapeçaria, principalmente dos quilims e dos gabés, que são, né, do povo árabe daquela região também. E que eles colocam tapetes, inclusive, no deserto para proteger. Eles põem o tapete no chão e a tenda. Como não chove, pode ser tecido. E o que acontece? Eu lá fui perguntar para Mohamed Baris o que para ele significava o tapete voador. Por quê? Porque o tapete voador é um elemento que aparece muito nas histórias, não é? Quem viu o desenho do Aladim lembra, né? Mas é antes ao desenho do Aladim, porque também faz parte das 1001 Noites, que é da tradição oral persa. Então as pessoas contavam isso antes do cinema. E eu perguntei para Mohamed Baris assim, se ele conhecia a história sobre o tapete voador, o que significava aquilo para ele. Mas sabe o que ele falou para mim? Ele virou e falou assim: olha, na terra ficam os vermes, não é isso? Quando a gente morre, a gente vai para onde? Para baixo. É lá embaixo que os vermes nos comem, não é? Por isso a gente põe o tapete. Porque viver é a gente tentar fazer com que o verme não nos coma antes. Então, o tapete, ele é a nossa proteção contra a morte. Mas, em algumas histórias ficcionais e de memória do nosso povo, o tapete sai do chão. O tapete, uma pessoa ela pode subir sobre o tapete, igual esse aqui, e a gente vai se levantar e vai aqui olhar Braslândia por cima, viajar por todas as chácaras, ver todas as cidades, ver todos os lugares. E claro que ele estava falando só sobre Marrakech, né, gente? Não dá falando de Balão. E o que acontece? Quando o tapete se levanta, ele não só se afasta dos vermes, ele não só se protege contra a morte, ele transcende.
É contando histórias que a gente vai lá para cima e que a gente sobrevoa o mundo e que a gente pensa sobre a nossa própria vida, a nossa própria existência e as nossas próprias histórias. É isso, Miriam. Então, já tem um minuto aí, né? E aí? Não vai usar Tá. Então, o Peter Brook, que é um diretor de teatro muito atuante assim na história contemporânea do teatro, ele dizia que ele planejava o ensaio inteirinho só para chegar lá e fazer tudo diferente. E não, então a Miriam está me dizendo que não temos tempo. Temos? Ah, então temos tempo. Você quer mostrar as imagens? Acho que é bom. Eu resolvi até falar e não mostrar por conta da luz mesmo, né? Porque realmente tem que, às vezes, apagar um pouquinho da luz. Mas como vocês já viram tudo, fica mais fácil de vocês poderem ver uma coisa ou outra. Tá bom? Pode ser bacana, assim. Ali ficou já, né? Isso. Espera aí, deixa eu ver como é que é isso aqui. Me dá um... Isso. Eu estou sem óculos. Olha só, gente, isso é terceira, hein, também. Aprender, foi com quem o Ti que me ensinou a mexer nesse negócio. Pronto. Deixa eu ver se vai. 1, 2, 3 e foi. Pode apagar tudo mesmo, porque aí eu acho que fica mais bacana. Gente, então, como eu falei para vocês, o processo de tecer, ou de fazer um tear, ou de contar uma história, ele faz parte do meu processo formativo. Isso aí é um material que eu fiz para a história da Marina Colaçante, a moça tecelã. Eu queria realmente experimentar essa ideia de fazer um tear assim e contar histórias com ele enquanto eu... Olha lá, ele era pequenininho assim, eu me baseei num quadro do Monet, só que eu comprei lãs, né? E fiz vários preguinhos para poder ter essa sensação do que significa isso de contar histórias enquanto você mexe. Que eu conheci alguns mestres que às vezes nem olhavam para minha cara, eles ficavam só lá tecendo, né? Ó, eu contava histórias, essa daí faz tempo, ó, um peixe. Aqui são os meus tapetes, que eu acho que boa parte das pessoas conhecem, geralmente eles ficam no chão, e eles foram também me apresentados por um mestre que se chama Tahak Aman. Ele é franco-argelino e ele é coordenador do projeto Racon Tapi, na ilha de Ré, perto de La Rochelle, na França. E esse é um tapete dele. Eu conto essa história tem 27 anos. Olha eu fazendo a cara de vento. Porque o vento tem uma bochecha grande, olha lá. O tapete também me ensina em relação ao meu próprio corpo. Está vendo? Ele me ensina. Eu lá costurando, acho que eu também passei muito tempo assim. Eu comecei a costurar em 2001 e foi justamente uma contadora de histórias, que é a Maria Clara Cavalcante, que ela falou assim: Arli, quando você começar a costurar, você vai mudar o jeito que você conta histórias. E ela era do grupo Confabulando, que inclusive correu bastante o Brasil pelo Proler no ano de 1982, entre 82 e 86, que foi um programa de leitura nacional de formação de contadores de histórias. Inclusive o Celso Sisto fazia muito dessa formação com a Eliana Yunes. E é isso, realmente a costura me transportou para uma materialidade e para uma imagem que eu não tinha. Eu não sabia diferenciar 2 tons de verde.
E claro que aí, como a Ângela falou, que nós somos narradores aprendizes, narradores urbanos e contemporâneos, quer dizer, também as fontes elas podem ser diretamente dos nossos mestres, por via oral, como eu escutei histórias de Mohamed Bariz, escutei história de Inosorce, de Gana, e ao mesmo tempo também a gente tem um material muito bacana no Brasil, já publicado em língua portuguesa, Fábulas do Mundo Islâmico, temos ali a parte de cima toda da mitologia dos orixás, Ifá o Adivinho, Siriculume, né? Lendas de Exu, que é divertidíssimo. Temos aí um grande contador de histórias aí num livro, que é Sotigui Kouyaté, que é um griot, né, de uma casta de Burkina Faso, em que toda a sua família conta histórias, é contador de histórias tradicional. Embaixo também é de origem africana, inclusive ele é Anansi. Eu não contei a história do Anansi, mas Anansi é uma figura aranha também do povo Ashanti de Gana. E que foi, com a colonização, né, com a escravização, foi levado lá para Cuba. Em Cuba também tem contos de Anansi. Aqui é mais uma coisa técnica mesmo, não vou ler. Aqui no Peru, quando eu tive uma vez, um senhor, ele pirografava cabaças. Esse que eu falei para vocês que ele nem olhava para minha cara. Ele ficava lá queimando a cabaça para poder traduzir as suas mitologias de origem. E claro que ele contava, se você chegava perto e falava, o que você está fazendo? Ele é meu filho, nem te conto. Nem te conto, contava, claro. Aqui eu acho que um pouco só, eu vou passando, que a gente já falou sobre cavernas. Né? Aqui também são umas crianças no Peru, que estavam olhando sobre um material que tem praticamente, sei lá, acho que 2.700 a.C., que é justamente porque o que acontece? Nas Américas, o povo que mais se apropriou da lã, principalmente da lhama, e também do algodão, foi o povo pré-inca, né? O povo do Peru. Então, por isso que existe o único povo, digamos que indígena, originário brasileiro, que trabalha diretamente com algodão, em sua ancestralidade, é o povo Runicuim, porque tem ali a fronteira com o Peru-Brasil. Mas boa parte do Brasil mesmo trabalha mais com trançado, com a palha e com a palha e com a cestaria. E com a ráfia. Né? O algodão de Basnepuru. O bicho da seda também tem uma lenda, não vou contar, mas tem uma lenda do bicho da seda, que é Matunianga, a moça da cabeça de cavalo. Se você olhar bem para a cara do bicho da seda, não parece um cavalo? Eu acho que, bom, pode ser. E aí tem essa história dessa moça que se transformou em bicho da seda, que se chama Matunian, a moça da cabeça de cavalo. Aqui são as origens a origem animal, né? Temos aqui o linho, que também do Egito, né? Tinha aliás, tem deusas também, acho que se eu não me engano é Neith, que era a deusa da tecelagem. Em vários hieróglifos e várias cerâmicas tinha a representação dessa deusa como a deusa que fazia, que ensinava, né, a tecelagem do linho para a gente. Os resíduos de tecidos mais antigos do mundo, enfim, a produção do linho, por aí vai. Essa aqui é a deusa, essa é a deusa Neith, também chamada de Tefenut, deusa da guerra e da caça, fiandeira cósmica, criadora dos homens, deusa inventora, aquela que não nasceu, mas gerou a si mesma, deusa regente da magia e da tecelagem. Em muitas culturas, principalmente aqui no Egito, mas principalmente da África Oriental e também da Arábia, são as mulheres que tecem, né? Se os homens cuidam da plantação de algodão, que tem muito no sul da Arábia, são as mulheres que são as detentoras dos saberes da tecelagem, né? Eu vou passando mais aqui, só para a gente poder ir vendo as imagens, a Roca de Fiar e a relação disso com histórias. Tem muitas histórias. Gente, quem não se lembra de que a Bela Adormecida foi ter curiosidade em relação a uma roca de Fiar, e quando ela colocou o dedinho, pronto, uma gota de sangue caiu no chão e ela dormiu. Né? Olha a relação com esse objeto que amadurece uma menina que só vai acordar depois. Né?
E tem sempre essa metáfora, principalmente da Bela Adormecida, dessa mulher que se dá conta de que ela passou da infância, por conta até da gota do sangue no chão, ela passou da infância para a puberdade. Ela está se tornando mulher. E olha essa relação, né, com o tear, como esse lugar desse ofício, né, de entender-se mulher, entender-se criadora das coisas da casa, da vida. De pé. Curiosamente, na África, principalmente ocidental, são os homens que tecem, não são as mulheres. E eles fazem os quentes, eles fazem as várias bogolã, índigo dogon, e por aí vai. Vamos ver se está acabando aqui. Aqui é na China, isso, na China também. As famílias também teciam juntas, né? Tem muitas tradições da família toda tecendo, como a manta Suzane, no Uzbequistão. No Peru, um tear horizontal. Um tear horizontal do povo Runicuim brasileiro, olha. Você prende na parede e você vem puxando. Minas Gerais, um tear vertical. E aqui o tear como resistência, né? Se eu não me engano, foi em 1914, né? Também me lembrei agora, nas memórias, as memórias que localizam a gente no mundo, de uma cantiga. E eu acho que eu vou cantar essa cantiga para a gente fazer a transição e passar a palavra, compartilhar a palavra, escutar as pessoas. Ela é assim: eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa bem no meio da palma da tua mão. Lá no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da tua mão, da tua mão, da tua mão. E com isso eu agradeço muito as falas, a partilha, e passo a mão aí para quem está aí na plateia.
A gente vai levar esse microfone ou tem outro aí embaixo? Quem gostaria, gente? Bom, gente, bom dia. Me chamo Jordana. Primeiramente, queria agradecer a História e Histórias. Nós fazemos parte desse processo constructio, né, da vida humana, quando a gente nos remete aos passados e tecemos os fios e os nós nessa construção, nesse diálogo do passado, presente e a gente percebe que nesse passado vai perpassando os diálogos e as culturas que vai nos construindo. E aí a gente consegue fazer essa reflexão, o que nós podemos deixar para as futuras gerações. Isso é história. Eu queria agradecer esse momento rico, gostoso de estar aqui, porque hoje eu já saio daqui como uma outra professora de história. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês. Pai Palantos, vocês são um arraso, é uma riqueza, e é muito bom nós, como educadores, como professores, ter esse momento de formação continuada, esse momento de tecer as ideias, agregar valores aos nossos conhecimentos. Porque, quando a gente está lá no chão da sala de aula com os nossos alunos, nós estamos tecendo ideias, estamos tecendo valores, estamos tecendo conhecimento. Então, a todos vocês, minha gratidão. Quem mais, gente? A palavra está aqui. Também gostaria de agradecer. Eu achei muito interessante a história dele, né? Que é sobre a aranha. Então, acho assim que, para a gente construir o conhecimento, ele também tem que ser um conhecimento coletivo. Então, muitas vezes, pela fala de alguém, a gente começa a criar a nossa própria história, né? Então, acho que assim, é muito importante, principalmente nesse tempo de correria que a gente tem, né? Do dia a dia. Então, parar para escutar outras pessoas, trazer uma visão de mundo, também enriquece o nosso mundo. Então, acho assim, que é importante para a nossa história pessoal e para a gente partir desse ponto, né? Que todas as pessoas são importantes para criar a nossa história. Né? Quando ele conta uma história, a gente reflete a nossa história e a gente passa a criar outras narrativas. Me cutucou, a fala das duas colegas me cutucaram um pouquinho, porque elas chamaram a atenção de uma coisa hoje tão preciosa, que é o tempo. A história, ela tem essa capacidade, né, de vencer esse tempo de hoje, que é um tempo linear, de passado, presente e futuro, mas que, na verdade, é uma construção de referência, uma construção falsa. O tempo verdadeiro, o tempo de escuta, é o tempo de falta que a gente tem. Hoje em dia, o tempo é só do consumo. Por isso que a escola é séria, porque todo mundo tem que consumir, tem que produzir para consumir, E aí, essa velocidade não nos deixa o tempo de aprendizagem que precisa ser experimentado, vivenciado, respirado, sentido. Então, muito cuidado. Eu acho precioso demais a abordagem de vocês, porque o professor é cobrado cotidianamente na escola. O tempo, o planejamento, a aprendizagem, o que aprendeu, o que tinha na BNCC, o que está no currículo de movimento, que conteúdo você está dando. Professores de arte, não deem conteúdo, deem vivência, experiência. Não existe experiência e vivência sem o conteúdo por trás. Então, o foco não tem que ser o conteúdo, o foco tem que ser a vivência, né? A experiência, o exercício de ouvir,
Por que a gente não conta mais história? Porque a gente não ouve mais histórias. Aí, quando o professor vai contar histórias na sala de aula, o coordenador, ao mesmo tempo, o que tem a ver com conteúdo? A gente tem que estudar um pouquinho para aprender a vencer essa argumentação do tempo e explicar para o coordenador que o que a gente faz é muito mais importante. Mesmo que gaste mais tempo, é necessário, né, para a gente aprender a se comunicar. O Arley quer fazer um fechamento também da sua... Um comentário de fechamento. E mais alguém quer, gente? Ainda tem um último minutinho, hein? Aproveita. Olha lá. Bom dia. Queria também agradecer, né, em nome de nós aqui, professores, de ter um momento assim tão rico, tão bacana, a gente perceber as histórias que vocês passaram. E a gente está comentando aqui, nós somos de língua portuguesa e o conteúdo é gigante, né? Tem muita coisa. Então, literatura, gramática, né, essa BNCC, e a gente aqui comentando que a gente às vezes realmente fica um pouco meio que travado, engessado. E eu vejo assim comigo, os últimos anos eu tenho dado aula para o 6º ano, então os meninos chegam assim novinhos para nós ali, né, bem empolgados, assim, escola nova, né, eles vêm de uma professora, chama de tia, né, então às vezes chama a gente também de tio, e eu percebo como que eles... Você falou da questão de história, a gente tem perdido isso, mas alguns ainda procuram isso, eles chegam perto da gente, querem ouvir, eles procuram em nós essa referência. Eles ainda veem o professor como tipo quase que um super-herói, alguma coisa assim que chama a atenção. Então, acho que se a gente souber lidar com isso, a gente pode perpetuar mais dessa forma, né? Essa contação de histórias, esse conhecimento. É claro que é importante ter o conhecimento de substantivo, verbo, né? Essas coisas, mas... Se a gente souber conciliar as duas coisas, com certeza eles vão progredir e as histórias vão sendo repassadas e a gente vai crescendo com eles também. Então, foi muito bom, agradeço. Foi ótimo. Mais alguém? Bom, a gente queria dizer que, dando continuidade... para os professores que estão aqui de artes, de língua portuguesa, a gente vai ter também uma oficina com a Sônia Soares de leitura da imagem. E ela acontece nas próximas 2 segundas-feiras, mas é no turno da tarde, né? Acho que vocês vão estar em regência. Mas sigam a programação, olhem o folder. As rodas de conversa estão todas na quarta para facilitar esse horário de coordenação. Então, hoje à noite, a gente tem na Escola Técnica uma outra roda muito interessante. O Arley vai estar presente lá também. E nas 2 próximas quartas, uma pela manhã, outra pela tarde. Então, assim, divulguem também para os colegas, né? Vamos participar. E todas as atividades são abertas, todas as sessões de contos que estão aí com os contadores que foram selecionados via edital, com os nossos convidados. A gente, na sexta-feira de manhã, tem o Arley contando histórias aqui de manhã. Então, se vocês puderem vir, podem vir, trazer filhos, trazer quem vocês quiserem, tá? É aberto. E demais, agradecer mesmo a presença de todos vocês que estavam aqui, dessa mesa maravilhosa, dos nossos intérpretes, da nossa equipe que está aqui filmando. Eu acho que ficou muito rico, esse trabalho deu para a gente ver e vai ser disponibilizado, então, no YouTube do Paepalantos e pode ser revisto depois, tá? Então é isso. Obrigada a todos.